Bom, aos meus 16 para 17 anos, acabávamos de estudar sobre namoro cristão. E no encerramento fizemos uma carta para Deus, onde eu descrevi como queria meu esposo e do outro lado como eu queria estar quando encontrasse ele. Coloquei todos os detalhes, servo de Deus, coração, cor dos olhos, tom da pele, tudo. E do outro lado coloquei os detalhes melhores no meu caráter. Lembro que fiz um voto dizendo que seria apenas do meu esposo, virgindade. Oramos e consagramos ao Senhor aquela carta, mas fiquei neurótica, sabe? Fiquei olhando na cara de todos os meninos para saber se era o que descrevi. Um belo dia minha mãe decidiu mudar de cidade. Uma semana antes de mudarmos, como não tinha encontrado meu parceiro, resolvi em um ato impensável de devolvê-la para Deus e rasguei. Quando eu fiz isso, senti o inimigo à espreita, observando aquele ato, e fui para a igreja, onde meu tio era diácono. Como eu já era líder antes, fui direto para a liderança. E no primeiro culto de domingo, a pastora nem me conhecia e já me chamou para fazer o louvor junto com o líder de louvor. Eu não sabia nenhuma música, fechei os meus olhos e prestei atenção na letra. Quando eu voltava para o refrão, cantava só o refrão. Ainda de olhos fechados, ouvi um barulho acontecendo, sabe? Abri os olhos e dei de cara com a descrição do homem que pedia a Deus. No final do culto, ele pediu para alguém me apresentar a ele. Minhas pernas tremeram e meu coração acelerou. E me perguntava por que rasguei a carta, mas fiquei na minha. Porém, ele começou a me stalkear. Ficava pegando no meu pé, mandava cartas, bombons, me cercava. Portanto, eu me mantive firme no propósito. 1 ano e meio se passaram até um dia que alguém me aconselhou abrir meu coração e dar uma chance para ele. Pensei e lembrei da pessoa que tinha pedido para Deus e vi que ele se encaixava exatamente e dei uma chance. Começamos a namorar e em 3 meses ele falava de casamento e filhos. Quando namorávamos sozinhos no escuro, ele avançava o sinal. Tivemos muitos momentos de fornicação, onde não devia, essas coisas que vocês sabem bem como são. Eu pedi para ele parar, mas ele dizia: nós vamos casar. E foi uma guerra dentro de mim, porque sabia o que era certo e minha carne gritava pelo errado. Até que um dia os pais deles não estavam porque era feriado e viajaram. Combinamos de ir à praia. Ele me buscou em casa, mas para pegarmos o ônibus que ia para a Orla, tinha que passar em frente à casa dele. Ao passarmos na frente da casa dele, ele me convidou para subir, pois tinha algo para mim lá. Então eu disse: não vou subir, temos que fugir da aparência do mal. Ele subiu sem graça e da sacada me chamou para subir dizendo que era rapidinho. Então subi, acreditando nele, em um relacionamento que tem que ter confiança, mas temos que saber em quem confiar, né? Ele disse que queria me mostrar uma música. Ele disse que queria dançar comigo. Começamos a dançar e conforme a música foi nos envolvendo. As preliminares começaram a acontecer. Quando eu dei por mim, estávamos na cama dos pais dele e transando. De repente, eu comecei a ver demônios saindo das sombras em forma de pantera negra. Quando eu vi isso, eu empurrei ele longe e comecei a chorar, porque não era para ser assim. Corri para ligar para o pastor na hora, mas ele se jogou aos meus pés, chorando e disse: não faz isso, ele vai separar a gente. Nós ficamos 7 meses assim, e nesse tempo me esfriei e fui morrendo aos poucos espiritualmente. Ele, entretanto, continuava com a vida com Deus numa boa, louvando, liderando as células e o pior, ceiando. Depois desse tempo me vinha um namoro abusivo, me sentindo objeto de sexual dele. A pastora percebeu que algo estava errado e me chamou para conversar após um culto de ceia, porque ela me viu brigando com ele no momento da ceia.
Ela veio fazendo perguntas que eu precisava naquele momento para conseguir sair dessa situação que me oprimia e me deixava mal diante de Deus. A liderança nos colocou em disciplina e nos afastou um do outro temporariamente. Eles queriam fortalecer o nosso espírito. Ele se rebelou e saiu da igreja. Foi um período que cresci muito espiritualmente, ao passo que a minha carne queria ele e ele me cercava por todo lado e me seduzia com gentilezas. E aí ele tentava derrubar a minha postura com argumentos da palavra de Deus de forma distorcida. Ele fez uma proposta de mudar de igreja para sermos um casal comum em outro lugar. Então saí da igreja. E ao chegar em casa, percebi que havia perdido tudo o que verdadeiramente importava para mim. Mas mesmo assim, continuei com ele. Entrei em depressão profunda e fiquei muito doente. Chegou meu aniversário e, como de costume, fariam uma festa surpresa para mim. E naquela situação, não queria ver ninguém. Pedi à minha mãe que me deixasse ir com ela para o restaurante que ela tinha. Ninguém me acharia em casa. Aí, quando eu entrei no banheiro e me olhei no espelho, caí aos prantos no chão, pois não me reconheci. Não tinha vida em meus olhos e cabelos. Meu sorriso também não existia, mas falei para Deus que tinha chegado ao fim, porque não tinha forças para continuar. Que se Ele tinha realmente algo para fazer, fizesse então. Foi quando Deus começou a agir. Naquele mesmo dia, conversei com os amigos que eram líderes de louvor para saber como podia terminar com o rapaz, pois eles o conheciam melhor do que eu. Quando acabávamos de conversar, eis que chega o bendito para buscar uma encomenda. Voltei para casa com ele, comemoramos um aniversário rapidinho e com um bolinho e depois ele me deixou lá em casa. Estava muito fraca, fiquei com 44 quilos, por isso não andava sozinha na rua. Ele me deixou em casa para voltar antes do pessoal chegar em casa para a festinha surpresa logo à noite. Porém meu pai, que não falava há 2 anos, me ligou da casa da minha tia, um prédio vizinho de 3 andares. Subi devagarinho e ao atender meu pai, ele logo falou: "Oi filho, o que está acontecendo? Que tem 5 dias que sonho com você num barquinho, me pedindo ajuda." Meus olhos encheram de lágrimas, pois já entendia que era o agir de Deus. E pedi ajuda para ele, dizendo que estava muito doente e que precisava sair daquela cidade para me tratar. Senão, certamente morreria. Ele falou que mandaria uma passagem de avião para eu ir lá tratar e depois voltaria. Quando saí do AP da minha tia, dei de cara com um belo rapaz, já me dizendo: "Você vai me abandonar depois de tudo o que abri mão por você?" Eu falei: "Eu tô morrendo, você não tá vendo?" Ele simplesmente virou as costas e foi embora, me deixando lá. Fui pra casa logo depois. Ele chegou com um discurso totalmente machista, dizendo que não brincava ao dizer que ia se casar comigo, mas a mulher dele tinha que estar ao lado dele, ele estando certo ou não. Falei pra ele que teria que arrumar outra então, porque eu não seria assim. Ele se perguntou se eu estava terminando com ele, então disse que sim. E ele se levantou e foi embora. Depois disso, nunca mais o vi. Então, Deus continuou trabalhando na minha vida, cura por completo. Ele cuidou de mim, e louvado seja o nome